a LZR11, o Fundo de Renda Imobiliária da Aliança Trust. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 17 de junho de 2025. O fundo que recentemente se transformou em base 10 e, ao que parece, já percebe aí reflexos positivos desta transformação. Vamos ver então qual é a atual situação do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que iniciou as negociações da B3 em 2018. Tem taxa de administração de 0,20% ao ano, taxa de escrituração também de 0,5% ao ano, taxa de gestão de 0,7% ao ano, um valor de mercado de 1,2 bi, um patrimônio líquido de 1,278 milhões. Tem aí também a cota patrimonial a R$ 10,46. Na data que eu gravo aqui com vocês, o LZR11 cota na B3 a R$ 10,11, fazendo um P sobre VP de 0,97, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,12%. Conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10, a cotação chegou lá aos R$ 8,88, quando ainda o fundo não era base 10, lá em dezembro de 2024, e desde então já buscou esta recuperação, chegando aí à casa dos R$ 10. A última distribuição foi de 8 centavos por cota, será paga agora, no dia 25 de junho de 2025, o fundo segue pagando 0,8 ao mês, um yield anualizado de 10,01. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em ALZR11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.069,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta recuperação aí no mercado secundário, o ALZR11 ainda não consegue superar o IFIX e o CDI, estando inferior inclusive ao IPCA. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, no período o ALZR11 deu 6,99, o CDI 24,58, o IPCA 9,54 e o IFIX 11,46. Então, ponto de extrema atenção por parte do cotista é a rentabilidade aqui do ALZR11, porque ele ainda não consegue superar nenhum dos 3 benchmarks citados aqui. Mas, voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que ao término do mês, 6 dos 23 imóveis do ALZR11 já tiveram seus aluguéis corrigidos pela inflação acumulada no ano. Também, após o desdobramento das cotas ocorridas agora, no início de maio, a gestão comenta aqui que constatou uma expressiva ampliação de mais de 7 mil cotistas na base de investidores do fundo, que passou aí de 153 mil para agora um pouco mais de 160 mil cotistas, um incremento de 4,6%, o que é positivo porque aumenta aí a liquidez do fundo no mercado secundário. A cota do ALZR11 no mercado secundário também vem se valorizando e alcançou aí R$ 10,20 no fechamento do relatório, aqui no dia 16 de maio. Em relação às disponibilidades do fundo, pessoal, também uma notícia positiva, tá? Isso porque, ao término do mês, a posição de caixa aqui do fundo era de 259 milhões, o equivalente a 20% do patrimônio líquido do fundo. O ALZR11 concluiu a liquidação da SPE detentora do imóvel do Mercado Livre, locado aqui em Ribeirão Preto, o que ocorreu agora a partir de maio de 2025. Em contrapartida, o fundo recebeu da SPE o valor que ela tinha em caixa e também, da mesma forma, o CRI Mercado Livre passa a ser reconhecido diretamente no LZR11. O caixa da SPE, que corresponde a 81 milhões, também passa a compor o caixa aqui também do LZR11. Então, com esta incorporação, ele recebe não só o caixa, mas também reconhece em sua rubrica aqui de ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas do FII, lá no informe mensal, recebendo então o ônus e o bônus desta incorporação. O próximo pagamento, como comentamos, será de 8 centavos por cota, tem como datacom dia 17 de junho, será paga no dia 25 de junho, e após esta distribuição de 8 centavos por cota, a gestão destaca aqui que o fundo ainda carrega uma reserva de lucro de 17 centavos por cota, o que é excelente. O guidance para o término aí do primeiro semestre de 2025 segue lá entre 7 e 8 centavos por cota no mês. Ele segue lá com 23 imóveis amplamente diversificados aí no seu portfólio. Em relação à DRE do fundo, para maio ele fez um total de receitas aqui de 11.989.000,
1 milhão de despesas, tem aqui um resultado caixa de 10.822.008 centavos por cota, distribuindo aí 8 centavos por cota também. Em relação ao componente do resultado do fundo, 10 centavos aqui de recebíveis imobiliários, mais de receitas extraordinárias, subtraídas aqui as despesas de juros, as despesas do fundo e também a constituição de reserva, chegando ao resultado distribuído de 8 centavos por cota. Em relação ao fluxo de caixa projetado do fundo, é aquilo que nós já sabemos, a Decathlon Morumbi, o fundo ainda possui uma obrigação de pagamento de mais uma parcela no valor inicial de 24 milhões, esta parcela que é corrigida pelo IPCA e devida em até 12 meses após a aprovação pela Prefeitura de São Paulo do projeto de expansão do estabelecimento. Em relação aos CDBs Ana Rosa e Morumbi, o ALZR11 já pagou o valor de 30 milhões, referente ao sinal e à primeira parcela, e possui uma obrigação de pagamento de mais 2 parcelas semestrais, fixas e reajustáveis no valor de 15 milhões cada. Em relação ao CD do Mercado Livre, é aquilo que já comentamos, o fundo tem a possibilidade de desembolsar aí 5 milhões referente à parcela de retenção. Este imóvel, o fundo já passou a incorporar aqui a SPE detentora, junto com ele também incorporou o Caixa e também o CRI aqui do CD do Mercado Livre. Em relação às lojas Açaí Rio de Janeiro, o valor inicial fixo de até 10 milhões a ser pago em novembro de 2025 faz parte aí das obrigações futuras do fundo. Em relação às lojas Açaí Guarujá, um pagamento de aproximadamente 18 milhões e 700 será pago na data de fechamento, além de um valor fixo de até 21 milhões a ser pago em fevereiro de 2026. Em relação às parcelas futuras a receber pelas vendas de ativos para o imóvel IPG, o fundo já recebeu 2 milhões em 7 de 2024 e deve receber ainda 3 milhões em uma única parcela agora no mês 7 de 2025 e 14 milhões em 500 em 24 parcelas mensais de 604 mil, com a primeira parcela vencendo 30 dias após o pagamento da parcela inicial aqui de 3 milhões. Em relação ao imóvel da Aptiv, o fundo já incorporou aqui as cotas do GGRC11 pelo valor total aqui de 47 milhões e 700. Ele recebeu 5 milhões e o saldo de 38 milhões e 500 foram recebidos aí na proporcionalidade de cotas do GGRC11. Para o imóvel Santiliana, pelo valor total de 53 milhões, o fundo continuará a receber a renda de locação do imóvel por um período de 30 meses, simultaneamente ao recebimento das parcelas do saldo da venda. Em relação às obrigações de crise aqui do fundo, ele segue lá com 496 milhões para amortizar em relação às 7 CRIs que ele possui aqui na carteira. Ele tem aqui, em relação ao seu fluxo de caixa previsto, com um total de 259 milhões de posição de caixa agora, com uma previsão de que este valor cobre mais de 5 anos de obrigações futuras previstas com amortizações do CRIs, o que é bem positivo aqui para o ALZR11, porque até 2030 ele segue bem tranquilo em relação a esta posição de caixa para fazer frente lá aos 496 milhões de obrigações do fundo. Em relação à alavancagem dele, pessoal, ponto de atenção, porque após toda essa movimentação, ele tem aproximadamente aí 47% de alavancagem bruta. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a este patamar de alavancagem, porque embora o caixa de 259 milhões cubra mais 5 anos de obrigações aí do fundo, a alavancagem bruta dele é na ordem de 47,9%, ponto de extrema atenção, porque esta alavancagem ela é extremamente elevada. Vejamos aqui que as obrigações por CRIs até 2041 somam aí a ordem de 558 milhões e as obrigações por aquisições de imóveis chegam aí a casa de 54 milhões, somando ao caixa de 259 milhões, chegando aí a alavancagem de 47,9%. Em relação aos imóveis, tem aqui 100% dos contratos vigentes atípicos. A maior exposição dele por aluguéis está lá para os edifícios comerciais, 30%, mas ele tem aqui galpões logísticos secos, tem renda urbana, tem data center e também galpões logísticos refrigerados. A maior exposição está aqui para a Grande São Paulo, 66% dos imóveis. O maior inquilino é a do Ponte, lá no imóvel de laje corporativa em Alphaville, São Paulo, formando aí 13% das receitas aqui do fundo. Em relação aos aluguéis por setor de atuação, ele segue aqui com 31% de alimentos e bebidas. Tem aqui os contratos vencendo agora
em 2026 para a Atento no Rio de Janeiro. Ele segue aqui com os reajustes de aluguéis pelo IPCA com 11% agora em julho, sendo 3 imóveis aqui do OBA. Em relação aqui à liquidez do fundo, para maio de 2025 ele segue aqui com 1.800.000 de volume diário médio na B3. Em relação ao rendimento do ALZR, comparado ao IFIX e ao CDI líquido, ele tem aqui um total de 178 pontos, já considerando o preço de fechamento mais os rendimentos da cota, versus 154 aqui do IFIX, 160.400 cotistas. São diversos imóveis aqui, tem, por exemplo, a BRF em Guarulhos, tem aqui a Air Liquide em São Paulo, tem o edifício da Atento no Rio de Janeiro, que ainda é o único pênalti aqui do fundo, tem aqui o centro de distribuição do OBA, tem a Coca-Cola FEMSA lá no ABC Paulista, tem os centros de diagnóstico, tem a Decathlon Morumbi, tem aqui a Globo também do Rio de Janeiro, a Sky lá em Santana de Parnaíba, em São Paulo, a Pandurata, que é a Balduco, em Guarulhos, o edifício do Ponte, lá em Alphaville, no Barueri, tem o edifício educacional Pueridomus, lá em São Paulo, uma loja do OBA em São Bernardo do Campo, tem também uma segunda loja do OBA lá em São José do Rio Preto, tem o centro de distribuição do OBA aqui em Sumaré, tem também o CD do Mercado Livre em Ribeirão Preto e, por fim, os CDBs Morumbi e Ana Rosa. Além aqui também do Scala Data Center lá em Porto Alegre, o Açaí aqui no Guarujá e também o Açaí Rio de Janeiro. Perfeito, pessoal? Por fim, ressalto aqui que a gestão, ela comenta que o fundo se encontra zerado em relação à sua vacância financeira e também à sua vacância física, tendo 30% das exposições aqui em galpões logísticos secos, 30% também de edifícios comerciais, todos eles aqui 63% expostos a São Paulo, mas ele tem aqui 22% espalhados no interior do estado de São Paulo, 9% no Rio de Janeiro, 6% no Rio Grande do Sul. Perfeito, pessoal? De ALZR11 é basicamente isso. Atenção aí à rentabilidade do fundo, porque ela ainda sofre lá no mercado secundário frente ao CDI, ao IPCA e ao IFIX, conforme vimos lá no gráfico do Investidor 10. Atenção aí também à alavancagem do fundo, porque a alavancagem bruta chega aí aos 49%, como vimos aqui no relatório, ponto de extrema atenção, apesar do caixa lá de 259 milhões, a alavancagem aqui ela é bem alta, então merece atenção por parte do cotista e é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos para a nossa comunidade de investimentos do YouTube. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.